Começo esse vídeo fazendo um convite a você. Na verdade, eu gostaria de chamá-lo para ser um agente de mudança na política nacional, se inscrevendo aqui no canal do Professor Leonardo. Somos uma comunidade de reflexão política aqui no YouTube que cada dia cresce graças ao compartilhamento de cada um de vocês. E continuem compartilhando esses vídeos, continuem compartilhando o nosso canal, porque dessa forma mais pessoas acabam vindo para a nossa comunidade, deixando comentários, e os comentários eles são fundamentais para todos nós aqui no canal podermos ter perspectivas, pontos de vista diferentes, incrementando assim as nossas análises. Então se inscreva no canal, entre nas nossas outras redes sociais, o Twitter @profleoficial, ative as notificações para que você não perca nenhum dos conteúdos diários que fazemos aqui no YouTube. E hoje eu tive contato, graças às redes sociais do Ciro Gomes, sobre uma fala dele dizendo que ele na verdade é o pior pesadelo de Bolsonaro. E por que Ciro Gomes falou isso? Nós sabemos que está ocorrendo no Congresso muitas negociações entre Bolsonaro e os partidos do Centrão. Bolsonaro tem diversos objetivos com essa movimentação rumo ao Centrão. Eu ia falar rumo ao centro, mas é rumo ao Centrão. O que Bolsonaro quer? Primeiro, ele quer se blindar de um possível processo de impeachment. Porque se ele conseguir ter uma quantidade de deputados ao seu lado, uma quantidade satisfatória, ele barra qualquer tipo de processo, porque o Rodrigo Maia não vai aceitar um processo de impeachment sabendo que ele vai ser derrotado no Congresso. Porque a cara do processo de impeachment vai ter o rosto do Rodrigo Maia. Então, se Maia perder o processo, ele também acaba perdendo. Então Maia só vai só vai aceitar um possível processo de impeachment, um possível pedido de impeachment, caso haja uma composição favorável no Congresso. E com mais ou menos 200 deputados, que é o que as pessoas estão dizendo que o Bolsonaro tem hoje, fica muito difícil Maia aceitar qualquer coisa. Então, além disso, tem a questão do impeachment. Bolsonaro quer isolar Rodrigo Maia para que Rodrigo Maia tenha uma vida mais difícil, caso ele queira no ano que vem mexer os pauzinhos para ser reeleito como presidente da Câmara dos Deputados, ou para forjar um sucessor. Bolsonaro olha com muito bons olhos para a indicação de Arthur Lira, do PP de Alagoas, para ser o próximo presidente da Câmara. Então há essa jogada nos bastidores com esses acenos de Bolsonaro ao Centrão. E ele já começou a distribuir cargos secundários e terciários do governo para esses partidos, como por exemplo para o Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto já colocou alguns de seus apadrinhados políticos no Banco do Nordeste e também no DENOX. E essas duas organizações federais estão localizadas justamente no Nordeste, e o DENOX em Fortaleza. E aí o que acontece? O Ciro Gomes, ele disse em uma entrevista que foi hoje ou ontem, salvo me engano foi ontem, enfim, ele disse que o Bolsonaro fez esse movimento colocando essas pessoas do Centrão no Nordeste porque ele acredita, ele, Bolsonaro no caso, acredita que a imprensa de São Paulo não vai perceber ou não vai dar tanta importância assim, e dessa forma os apadrinhados, os aliados políticos de Bolsonaro vão poder fazer a sua farra do boi conforme bem entenderem. E aí o Ciro Gomes falou: eu vou denunciar todas as falcatruas no Banco do Nordeste, no DENOX ou em qualquer outra organização federal que estiver aqui no Nordeste que o Bolsonaro negociou com os partidos do Centrão. E aí ele, Ciro Gomes, falou que ele era o pior pesadelo de Bolsonaro. Ciro Gomes também recentemente participou daquele programa de entrevistas no YouTube chamado My News, do Kibiloco e de outras pessoas também, de outros integrantes. O Andreasa também participou, o Andreasa, nosso amigo de Twitter, um abraço ao Carlos Andreasa. E ele falou que o Bolsonaro dificilmente fica até o final do governo. E ele faz isso ele faz essa análise numa espécie de séries temporais. O que é séries temporais? Séries temporais é quando você olha para o passado para projetar o futuro. E ele falou assim, olha, nós só tivemos dois presidentes que encerraram o mandato desde a última redemocratização, que foi o Lula e o FHC. E eles eram exímios comunicadores. Dilma não era tão boa comunicadora ou tão boa aglutinadora política, né? No caso, Fernando Collor também não era, e Bolsonaro é pior do que todos eles. Então
o Ciro Gomes enxerga uma possibilidade de Bolsonaro sair antes do final do mandato. Talvez por impeachment, só que mais provável por renúncia. Eu acredito que Bolsonaro saia mais pela renúncia, porque a renúncia tem a ver com o cansaço da figura do presidente. O indivíduo está cansado, não consegue mais sair de casa, não consegue dormir direito, ele vai pra rua, é hostilizado. Tudo bem que Bolsonaro não está sendo hostilizado ainda, mas perceba que há uma pressão muito forte nos ombros de Bolsonaro. Porque por mais boçal que Bolsonaro possa ser com relação ao coronavírus, à pandemia de Covid-19 e seja, segundo muitas organizações internacionais, como sendo o grande aliado do vírus no Brasil, ele não deve ficar satisfeito com as pessoas morrendo, ainda mais no seu mandato. Pode ser que ele não tenha um pensamento humanitário tão forte, mas também há uma questão eleitoral. Trump, nos Estados Unidos, mudou a sua posição com relação ao coronavírus, que era uma posição de vai ser uma gripezinha, coisa do tipo, igual ao Bolsonaro, quando começaram a falar de uma possibilidade de um Vietnã em solo americano, em número de mortes. E aí o Donald Trump mudou a sua posição. O problema é que Bolsonaro não pode voltar atrás, ele não pode mudar a posição dele. Então ele tem que ir até o fim com esse posicionamento, que é um posicionamento suicida e mortal para muitos brasileiros. Nós já perdemos mais de 8 mil vidas aqui no Brasil. E possivelmente chegaremos a 10 mil mortos no Brasil até o final de semana. Então é um número assim assustador e Bolsonaro parece que não está nem aí. Hoje foi ao STF pressionar a instituição para tentar abrir o comércio, voltar à atividade econômica, o que é um absurdo, porque nós sabemos que as pessoas estão morrendo, estão se contaminando e tudo isso é muito sério. E Bolsonaro não tem esse apelo social, não é um presidente que governa para os mais pobres, é um presidente para os mais ricos. E o Ciro Gomes vem falando nesse contexto e vem se mostrando, de certo modo, como uma figura interessante antagonizando o Bolsonaro. A participação do Ciro no Globo News de sábado repercutiu de modo muito positivo para ele, Ciro Gomes. A própria Joyce Hasselman disse que o Ciro Gomes parece muito preparado. E de fato, nesse momento que vivemos, em que Bolsonaro parece conduzir o nosso país para o abismo, ele é o capitão do Titanic e ele está vendo o iceberg e não está mudando de direção. Então nós vamos bater nesse iceberg. E Bolsonaro parece que é o capitão do Titanic. E nesse navio sem rumo, sem ideias, sem um governo, sem um comandante, sem um capitão, Ciro Gomes aparece como sendo aquele que traz uma alternativa. E a fala dele muito tranquila nos padrões de Ciro Gomes, mas com muita certeza, trazendo alternativas, trazendo números, informando possibilidades de sairmos da crise com impacto social e econômico reduzidos. Isso, claro, que traz uma esperança para a população. Isso acalma a população. E é interessante porque ele começa a repercutir positivamente, dá audiência nesse programa, dá audiência no YouTube, e ele começa a ser chamado, começa a quebrar uma barreira, que é a barreira de não possuir um cargo executivo. Nesses momentos de crises internacionais, pandemias, guerras, as figuras políticas que não possuíam um cargo executivo, como por exemplo presidentes, governadores ou prefeitos, tendem a ficar escanteadas, porque elas não têm uma participação ativa, elas não vão ditar o rumo da vida das pessoas. No caso, o Ciro Gomes. O que o Ciro Gomes pode fazer de efetivo para salvar a vida das pessoas? Não tem o que ele possa fazer. Ele pode influenciar com a ideia, mas ele não tem o poder da caneta. Isso falta a ele. Então, quando ele começa a aparecer nos programas de televisão, aparecer nos programas de internet e ter repercussão inclusive na direita, que a Joyce o elogiou, ele consegue ele consegue ter um pouco mais de visibilidade. É claro que essa fala do Ciro Gomes dizendo que ele é o pior pesadelo do Bolsonaro é uma forma dele de chamar a atenção do Bolsonaro, que tem ignorado o Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele não é o antagonista de Bolsonaro porque Bolsonaro não o considera como antagonista. Parece que para Bolsonaro o Ciro Gomes nem existe. É como se o Ciro fosse inexistente, porque o Bolsonaro fala de outras pessoas, fala do Dória, fala do Moro, mas não fala do Ciro e nem do Lula. Então como que o Ciro pode ser o antagonista de Bolsonaro se o próprio presidente não dá a devida atenção a ele? Então esse é o próximo desafio de Ciro Gomes, ser notado por Bolsonaro, fazer com que Bolsonaro o aceite como antagonista. Esse é um desafio. Ciro Gomes tinha um desafio com essa pandemia, que era conseguir quebrar a barreira da comunicação. Ele quebrou, já está sendo ouvido, já está aparecendo em programas de televisão, apareceu no Globo News, deu um show em cima do Amoedo.
complicado falar isso, né? Mas ele deu. É uma discrepância muito grande entre o Amoedo e ele. O Ciro Gomes muito mais experiente na vida pública. O Amoedo não tinha a mesma vivência como político do Ciro Gomes. Foi uma situação muito injusta para o Amoedo, podemos dizer assim. Mas ele que apareceu na televisão, apareceu novamente no My News, possivelmente vai aparecer nos programas de rádio, outros programas da internet, porque a população quer uma esperança e o Ciro Gomes está dando a ela. Então, ele conseguiu quebrar a barreira da comunicação, ter acesso. Outro problema que o Ciro Gomes tinha, que começa a ser superado, a divulgação e a comunicação dele eram péssimas, horríveis. Lembra que a gente brincava no ano passado que o Ciro Gomes parecia que ele estava no Flickr, de tão ruim, do MySpace, de tão primitivo que era a comunicação dele? Agora começou a melhorar. Eu só fiquei sabendo dessa fala de que o Bolsonaro, que ele é o grande pesadelo do Bolsonaro, porque ele fez um vídeo curto, viralizável, que pode ser compartilhado no Twitter. E é isso que ele precisa fazer. E eu tive conhecimento disso, outras pessoas também tiveram, e aí isso fica interessante. Agora, o próximo desafio, que nesse momento é o mais difícil de todos, é ser notado por Bolsonaro e que Bolsonaro o aceite como sendo o seu antagonista. Eu acho que Bolsonaro não vai fazer isso, mas vamos ver. Bolsonaro já tem problemas demais com o Sérgio Moro. Mas e aí, você acha que o Ciro Gomes está no caminho certo? Deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito desse assunto. Me siga lá no Twitter também, @profileoficial.